Se você deu play nessa aula, é porque você quer aprender um pouquinho mais sobre persona. Meu nome é Aline Rodrigues e hoje eu vou te ensinar a desvendar aí o que seja a persona. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão do que seja a persona para o seu nicho de atuação. Então hoje a gente vai falar sobre persona. Você sabe o que seja persona? Já ouviu falar? Sabe a importância de se ter uma persona para o seu negócio, para a sua empresa? Hoje você, como advogado, você precisa se enxergar aí como uma marca, independente se você é pessoa física ou pessoa jurídica, você é uma marca e seu escritório, independente se você está em home office, se você tem um escritório físico, ele é uma empresa. E qual que é a importância dessa persona aí? Vamos saber para quem que a gente fala. Você sabe a importância de você ter essa persona e você direcionar a sua fala? Vamos dar um exemplo aqui para a gente contextualizar e ficar bem simples para vocês entenderem o que seja a persona. Se eu estivesse aqui dando essa aula para meninas entre 20 a 25 anos, um público-alvo ali um pouco mais generalista, mas meninas mais jovens, talvez eu teria que ter uma linguagem mais jovial, diferente. Se eu estivesse dando uma aula, por exemplo, para mulheres ali entre 50 e 60 anos, a minha linguagem seria diferente, a minha abordagem talvez seria diferente, o tipo de aula talvez seria diferente. Talvez uma pessoa com 45 anos, eu desse o exemplo não apenas do Instagram, que é a plataforma que eu mais utilizo, mas também falaria do Facebook, né? Hoje em dia a gente sabe que o Facebook ainda está muito em alta, mas a galera mais jovem ali gosta mesmo do Instagram, não gosta muito de Facebook. Então tudo isso é importante e precisa ser delimitado quando a gente fala de persona. Então hoje você sabe para quem que você fala? Mas é mais importante, quando a gente fala de persona, persona é algo mais específico. É aquela pessoa específica que você sabe as suas qualidades, que você sabe os seus hobbies e é diferente de público-alvo. Eu coloquei aqui no material para ficar bem claro para vocês a diferença entre público-alvo e persona. Vamos começar a falar sobre público-alvo até para vocês entenderem que existe essa diferença e é tão importante você delimitar a sua persona e não ter apenas o público-alvo, tudo bem? Então vamos lá. O que é o público-alvo? O público-alvo é uma faixa de pessoas. Então você pensa ali, todo mundo que te segue no Instagram, e por exemplo, hoje no meu Instagram, 75% das pessoas que me seguem são mulheres. Então o meu público-alvo ali são mulheres. Mas aí depois a gente vai ver como é diferente a questão da persona. Por quê? O público-alvo é uma faixa de pessoas, é um grupo de indivíduos com respostas e preferências semelhantes. Então vamos lá. 75% das mulheres que me seguem, elas gostam de marketing digital, elas gostam de marketing jurídico, elas gostam de saber ali algumas técnicas, porém, não serão todas essas mulheres, por exemplo, que irão adquirir uma mentoria minha sobre produção de conteúdo ou que comprarão algum produto meu. Entende a diferença? Que é uma galera ali, é uma faixa de pessoas que gostam, né? Tem preferências semelhantes, mas ainda não é a minha persona. Então eu coloquei aqui no material um exemplo de público-alvo. Mulheres entre 25 e 45 anos. Vamos analisar aqui, ó. Olha como é que é extenso. E lembra que eu comecei falando que é diferente você falar, por exemplo, para uma mulher de 25 anos e uma mulher de 45 anos. A linguagem é diferente. Então, quando a gente fala de público-alvo, é uma faixa de pessoas, igual aqui a gente colocou no material, mulheres entre 25 e 45 anos, residentes na cidade do Rio de Janeiro, com superior completo, classe B, renda ali entre R$2.000 e R$4.000, que gostam de marketing jurídico. Então aqui eu tô falando de várias pessoas, de várias mulheres, uma faixa bem grande ali, entre 25 e 45 anos. Quando a gente delimita o público-alvo,
A gente fala da idade, mas bem extenso ali, igual eu coloquei no exemplo. A gente fala do sexo, mulheres. Por quê? Quando a gente sabe o público-alvo, eu vou direcionar a minha fala para as mulheres. Quem mais me acompanha, quem se identifica comigo, quem tem uma conexão ali com o meu mundo feminino. Por que então eu preciso saber do sexo? Justamente para eu direcionar a minha fala. Quando eu faço um texto lá no Instagram e coloco assim, vamos juntas, eu tô chamando elas. Se eu coloco vamos juntos, eu tô abrangendo para homens e mulheres. E aí a formação, por que eu preciso saber também a formação quando eu falo de público-alvo? Para minha linguagem, eu falo aqui para classe B, para classe A, para classe C. A linguagem, ela é muito diferente também quando eu falo com pessoas de classe A e quando eu falo com pessoas de classe D. É para você começar a entender ali quem é o seu público maior, o seu público-alvo. A renda, por que eu quero saber a renda ali quando eu falo de público-alvo também? Porque se eu lanço um produto, eu quero atingir esse público-alvo, eu quero entender ali qual o valor que eu vou colocar no meu serviço, qual o valor que eu vou colocar no meu produto. A localização, por exemplo, hábitos de consumo. Eu entender ali quais são os hábitos de consumo daquele público-alvo para eu conseguir direcionar minha fala, conseguir direcionar a minha produção de conteúdo. Então vamos pensar assim, público-alvo é algo muito mais abrangente, mas é um grupo de indivíduos que tem respostas e preferências semelhantes. Aqui no meu caso, eu coloquei mulheres, que é um grupo de mulheres onde eu vou direcionar o meu conteúdo. Mas aí, gente, quando a gente vem com persona, também conhecido como avatar, e muitas pessoas colocam um nome, não necessariamente você precisa colocar um nome, mas é legal até para você se comunicar ali com a sua persona. Tem gente que coloca um bonequinho na mesa. Todas as vezes que eu vou sentar para produzir um conteúdo, eu olho ali o bonequinho, eu personifico e eu lembro da minha persona. E agora você vai entender como é diferente você falar com a persona. Por quê? A persona, ela vai ser a representação do seu cliente ideal. Aline, o que é representação do seu cliente ideal? Sabe aquela pessoa, aquele cliente que você quer ter assim para sempre na sua vida? Que ele te paga direitinho, que ele não te dá dor de cabeça, que ele vira ali seu amigo mesmo, sabe? Você representa o seu cliente ideal, aquela pessoa ideal para você trabalhar. Então, eu coloquei aqui no material que algumas pessoas até falam sobre a palavra avatar, mas vamos falar aqui de persona, uma coisa mais simples. Então, persona sempre vai ser a personificação da pessoa com quem você quer trabalhar. E aí, qual é a importância de você entender quem é a sua persona? Para você delimitar a sua linguagem, a sua produção de conteúdo. Você vai entender perfeitamente agora qual é a importância de você ter uma persona, por que você precisa delimitar essa persona. Quando eu falo de persona, e aqui é diferente do público-alvo, lembra que eu falei que é uma coisa totalmente generalista, totalmente abrangente? Quando eu tenho informações específicas da minha persona, eu direciono o meu conteúdo exatamente para ela, exatamente pensando nela. Eu sento e falo comigo mesma, né? Ou com a minha persona. Essa é a dor da minha persona? Esses são os desejos da minha persona? E aqui é muito bom você ter na tua cabeça muito claro para você trabalhar com a dor da sua persona. E eu não falo de dor física, não. Eu falo da dor em questões de problemas. Quais são as dores que ela passa? Quais são as dúvidas que ela passa? As angústias. Então, eu tenho a minha persona e ela chama Luísa. E aí, quando eu delimitei a minha persona, eu coloquei idade, eu coloquei profissão. Eu entendi ali quem era a Luísa. E aí, como eu coloquei aqui no material, Luísa, 28 anos, casada, advogada, tem 2 filhos,
mora na cidade do Rio de Janeiro. Perceba que aqui eu já estou delimitando exatamente que ela é casada, que ela tem 28 anos, então aqui não é mais uma faixa de pessoas, não é ali entre 25 e 45, ela tem 28 anos, ela tem 2 filhos, ela mora no Rio, ela se interessa por redes sociais, mas ela não sabe usar. Então tá vendo que eu tenho informações mais específicas? Eu sei ali o estilo de vida dela, eu sei os interesses, os seus sonhos, as suas dores. Então aqui ela se interessa por redes sociais, mas ela não sabe usar. Tem seu próprio escritório, ela é empreendedora. Então quando eu começo a entender essas particularidades ali da Luísa, eu sei que ela é empreendedora, ela tem o seu escritório, ela tá gerindo ali o escritório dela, ela também gosta de viajar com a família. Então é legal porque quando eu sei que ela gosta de viajar com a família, quando eu viajo, eu vou pensar na Luísa e indicar uma viagem que eu fiz, em me conectar ali com a minha persona e me conectar com ela. Eu sei também que a Luísa gosta de ir a restaurantes, então também quando eu for a alguns restaurantes legais, que eu sei que combina com a Luísa, eu vou indicar. E aí ela vai ficar com vontade de ir, ela vai se identificar ali comigo. Ela gosta de fazer compra aos finais de semana, então ela gosta ali de moda, ela gosta de se vestir bem. Então a persona é exatamente isso. Você sabe ali as particularidades, você personifica a sua persona. Então vamos lá, eu coloquei um quadrinho aqui, até para vocês entenderem a diferença entre público-alvo e persona. Aqui no público-alvo eu coloquei mulheres de 30 a 45 anos. Então é bem mais abrangente, igual eu falei. Graduadas com renda própria e pertencentes às faixas de renda A e B. Não delimitei, tá? Público-alvo bem amplo aqui. Interessadas em manter um estilo de vida saudável e gostam de exclusividade. Só que quando a gente vem pro quadrinho da persona, olha como é que é diferente. Ana, minha persona já tem um nome. De 32 anos, é formada em administração e trabalha como executiva na área de marketing de uma grande empresa. Então aqui eu sei a idade, eu sei a profissão. Mesmo com sua rotina atribulada, ela tem uma vida saudável, faz exercício de 2 a 3 vezes por semana. Aqui seria uma persona, se você fosse nutricionista, você saberia que ela tem uma vida saudável. Então, se você trabalha ali com marmitas fitness, ela vai saber, você vai saber se conectar ali com ela. Então, eu coloquei aqui um exemplo aleatório que foge um pouco da advocacia, mas um outro exemplo para vocês compararem e entenderem mesmo o que é a persona. Outra coisa, outro exemplo bem importante aqui, tem pouco tempo disponível para preparar suas refeições. Por isso ela busca opções práticas e nutritivas para seus snacks no dia a dia. Então, se você trabalha com isso, se você entende aqui a Ana, que tem uma vida totalmente atribulada, então você entende que ela precisa do seu serviço, das suas marmitas fits. Isso é você entender para quem que você trabalha. Outro exemplo aqui também, ela gosta do sentimento de exclusividade e pagaria mais por produtos premium. Então imagina ali se você sabe que a Ana, ela gosta de exclusividade, de você fazer uma marmita direcionada para a Ana, com os gostos da Ana. Então eu trouxe um outro exemplo justamente fora da advocacia para vocês entenderem que a persona, você vai entender para quem que você trabalha. Você vai entender quais são os gostos, quais são as dores. Então, se ela tem uma vida totalmente corrida, você sabe que ela vai precisar ali do seu serviço, porque você vai trazer facilidade. Então, traz isso para a advocacia. Quando você entende quais são as dores do seu cliente,
quais são os problemas que ele passa, você vem com a solução. Por quê? Porque você sabe quem é a sua persona. Você entende ela, você conversa com ela. Então, quando você senta ali para produzir o seu conteúdo, eu vou entender. Vamos dar um exemplo que se você trabalha com direito de família, e aí você faz divórcio. E a sua persona é uma pessoa de 45 anos, que já foi casada, tem 2 filhos, tem problema ali com seu ex-marido, tá querendo se divorciar, mas ela não sabe como se divorciar, ela não sabe se ela pode fazer o divórcio dela no cartório, ou se ela tem que ir para a seara judicial. E aí, quando você vem com uma produção de conteúdo, por exemplo, explicando a diferença de um divórcio extrajudicial lá no cartório, com muitas facilidades, e um processo judicial muito mais burocrático, muito mais demorado, ela olha aquilo e fala: eu me encaixo nessa situação. Eu tenho filhos maiores, então eu posso fazer o meu divórcio lá no cartório, porque o meu divórcio é um divórcio consensual. Por mais que eu tenha problemas lá com meu ex-marido, ele aceitou a gente se divorciar. E aí você vem e cura essa dor, essa angústia da Ana, que ela pode muitas vezes divorciar no cartório ali em 3, 5 meses. Então consegue entender a facilidade, a diferença de você ter uma persona do que você ter um público-alvo? E aqui eu coloquei mais um quadrinho para ficar bem simples assim para vocês entenderem a diferença de persona e público-alvo. Então, quando a gente fala de persona, você possui uma identidade definida. Você identifica mesmo ali a sua persona com nome, profissão, idade, sexo, estado civil, principais hobbies, desejos, problemas. Por quê? Porque você vai vir como advogado, justamente para curar esses problemas, justamente para se identificar ali com ela através de um desejo, através de uma ideia ali que você tenha e que bata exatamente com ela. Por quê? Porque se você sabe quais são os gostos, se você sabe quais são os hobbies ali da sua persona, ela vai se identificar com você. Olha a diferença do lado de cá com o público-alvo, quando eu coloco não possui identidade definida e características específicas. É uma visão mais ampla e menos pessoal. Então, essa é a diferença crucial entre persona e público-alvo. Aqui na persona você tem uma definição mais detalhada sobre a personalidade de uma pessoa individualmente. Lembra que a gente falou? A gente coloca um nome, a gente coloca uma idade específica. Lá no público-alvo você não tem essas informações. A idade ali ela fica muito ampla, entre 25 e 45 anos. O seu público-alvo não tem um nome. Por quê? Porque não é uma identidade definida. A precisão de detalhes, ela existe na persona, mas não tem uma precisão de detalhes no público-alvo. A abordagem vai ser ampla. Na persona, existe uma maior segmentação e personalização do conteúdo. Por que personalização do conteúdo? Porque você está fazendo pensando nela. Quando eu sento para fazer minha produção de conteúdo, eu penso na Luísa. Eu penso em quais dores a Luísa está passando, quais problemas. Eu entendo quais são os hobbies da Luísa para eu vir com a minha produção de conteúdo e quando ela estiver lá, rolando o feed, ela vai parar e falar: isso aqui é para mim. Esse post de hoje é para mim. Isso aqui que eu tô lendo, eu precisava ler hoje. Por mais que eu venha com uma publicação mais emocional, mais sentimental, mais motivacional, eu sei que eu tô fazendo para Luísa e eu sei que a Luísa vai ler aquela frase motivacional e vai falar: eu precisava ler isso hoje. Por quê? Porque eu tô fazendo para ela. Porque a persona tem uma identidade definida. Então, quais os cuidados que você deve ter quando você vai definir a sua persona? Ai, Aline, mas eu comecei agora na advocacia, eu não tenho clientes, eu tô totalmente perdida. Como que eu vou estabelecer minha persona? Eu vou inventar? Você vai inventar, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que você não vai inventar coisas mirabolantes, tá? Você vai inventar e pensar:
para quem que eu quero trabalhar? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Para quem que eu quero trabalhar? E aí você realmente vai sentar, vai responder ali algumas perguntas, que vai ter um quadrinho aqui que a gente vai disponibilizar para vocês e a gente vai fazer juntos aqui na aula de hoje. E você vai ver como é importante você responder essas perguntas para você entender para quem que você quer trabalhar, tudo bem? Mas existem alguns cuidados que você precisa ter quando você for definir sua persona. Seja uma pessoa criativa quando você for sentar para responder essas perguntas. Não vai inventar coisas que não existem, tá? Então, quando você estiver respondendo ali as perguntas, pare, pense, analise. Quem mais ali te acompanha no Instagram? Faça essa pergunta para você mesma. Não comece a entender um público que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver ali com as coisas que você publica, tá? Seja realmente realista. Vai dar um trabalhinho, persona. Você não vai resolver a sua persona hoje, semana que vem. Talvez isso demore meses, tá? Talvez essa persona sua vai vir depois de alguns meses de você conhecer ali o seu conteúdo, conhecer quem interage mais com você. Mas o mais importante, o pulo do gato aqui para você entender a persona é: converse com as pessoas ao seu redor. Converse ali com quem fala com você no Instagram. Perceba quais são as dúvidas que chegam para você no Instagram, dentro do seu nicho de atuação. Quais são as maiores dúvidas que chegam para você? Por que que isso é importante? Quanto mais verdadeira for essas informações, melhor a sua persona vai ser definida. Quanto mais você afunila mesmo essas informações, mais o seu conteúdo será direcionado. E aí aqui eu falo muito de Instagram, né? Porque é a rede social que eu domino, é a rede social que eu faço as minhas publicações em massa. E aí como é que você define a sua persona pelo Instagram? Eu falei que o pulo do gato é realmente você conversar com as pessoas que te acompanham. E aí, como é que você pode fazer isso lá no seu Instagram? Super simples, para você conhecer de fato ali quem tá te seguindo, tá? Primeiro ponto, caixinha de perguntas. Pessoal, caixinha de perguntas é maravilhoso. É ali que você vai tirar várias ideias de produção de conteúdo. As dores da sua persona estarão presentes na sua caixinha de perguntas. Então, quando você abre a sua caixinha de perguntas e você contextualiza ali, você abre os seus stories e começa a conversar com a sua persona, né? Você já está pensando ali, ó, estrategicamente, vai ser um meio de você se conectar com a sua persona, tudo bem? E aí você abriu sua caixinha de perguntas, você conversou, você falou que o seu post do dia ia ser sobre divórcio. E aí você conversou ali nos stories, bateu aquele papo e abriu caixinha de perguntas. Perguntou para sua audiência: pessoal, existe mais alguma dúvida aqui sobre divórcio que vocês queriam me perguntar? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Deixa as perguntas lá que eu vou responder durante o dia. Ali tem ouro. Por quê? Tudo que chega de pergunta são dores, são dúvidas, são desejos da sua persona. Então, abra a caixinha de perguntas. Se você conseguir abrir diariamente, melhor ainda, porque você vai ter uma conexão, uma proximidade ali com a sua audiência. Segundo ponto importante para você trabalhar no seu Instagram, enquetes. Faça enquetes com perguntas específicas para sua audiência. Abra aí uma semana de enquetes onde você pergunta: quem me acompanha aqui é advogado? Não é advogado? Você tem uma outra profissão? Faça enquetes perguntando: quem mais me segue aqui? Homem, mulher, faixa etária. Coloque ali uma faixa etária para você começar a entender e afunilar ali quem realmente te segue. Então as enquetes, elas vão te dar respostas de quem realmente está consumindo o seu conteúdo. E ali você vai começar a interagir e entender para quem que você fala. Terceiro ponto, troca de mensagens. Converse com a sua audiência. O inbox
ele também é uma excelente ferramenta para você entender ali quem são as pessoas que estão te acompanhando, quem são as pessoas que estão te mandando mensagem. Você vai conhecer melhor quem te acompanha. Então, responda às pessoas. Não adianta você querer que as pessoas tenham interação com você se você não tem interação com elas. Tá? Faça também a sua parte. Antes de você ser interesseiro, seja interessada. Se interesse pelas pessoas. Se interesse pelo conteúdo de outras pessoas. Gere essa conexão. Até para você entender quando ela vier ali no seu inbox, abra uma conversa com ela e se interesse pela vida dela, tudo bem? Então, a troca de mensagens gera uma conexão muito grande pelo Instagram. Lembre-se sempre, nós estamos numa rede social, numa rede de relacionamento, todo mundo quer se relacionar, tá? Senão, parece que todo mundo é robô e ninguém quer conversar com ninguém ali. Não é isso que a gente tá falando aqui, tá? Quarto ponto, dados da sua conta comercial. Se você ainda não conseguiu enxergar o seu Instagram, que ele é uma ferramenta de trabalho para você, agora você vai pegar o seu Instagram e vai colocar ele como uma conta comercial. Por quê? Enxergue o Instagram como sua ferramenta de trabalho. Enxergue o Instagram como uma extensão do seu trabalho. E os dados da sua conta comercial vão te ajudar muito a direcionar seu conteúdo. Por quê? Quando você entra lá em configurações e vai analisar as suas métricas, você consegue entender, por exemplo, faixa etária, você entende gênero, você entende localização, você vai saber quais são os melhores posts, quem mais interagiu, quem mais salvou, quem mais compartilhou. E aqui eu trouxe um exemplo dos meus dados do Instagram, tá? Quando eu falei para você em gênero, olha, ó, dá uma olhada nesse exemplo. 76,6% das mulheres me seguem. Então, quando eu apareço aqui, não dá para eu falar vamos juntos. Não, vamos juntas, tá? Eu tô acolhendo elas, porque o meu público, né, é muito maior para mulheres e para homens. Vamos dar um outro exemplo aqui, principais localizações. Eu sou da cidade de Barra Mansa. Então aqui, ó, mais pessoas ainda de Volta Redonda me seguem do que Barra Mansa. Volta Redonda é uma cidade aqui coladinha com Barra Mansa, 15 minutinhos, mas eu tenho mais seguidores em Volta Redonda. Olha o tanto de seguidores também que eu tenho no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Então é para você começar a conhecer e entender da onde que tá vindo os seus seguidores. Olha aqui minha faixa etária, entre 25 e 34 anos, 53,9% das pessoas que me seguem, né? A maioria ali tá entre essa faixa etária. Então vocês estão vendo a importância de você começar a entender e usar o seu Instagram a seu favor, para você começar a delimitar a sua persona? Tá, Aline, o que eu faço depois que eu vou colher todos esses dados? Você vai juntar tudo e vai começar a pensar, a direcionar. E aí a gente trouxe aqui no material como que você descobre a sua persona. Vou abrir aqui em outro arquivo para ficar mais fácil para vocês lerem, tá? A visualização aqui ficou muito melhor. Então, tá vendo? E a gente vai disponibilizar esse quadro aqui para vocês. Tá vendo as perguntas básicas que você vai fazer para você entender quem é a sua persona? Idade, sexo, onde mora, quantos filhos, onde trabalha, o cargo, escolaridade. Ó, aqui os hábitos que eu falei para vocês, ó. O que ela faz no dia a dia? O que ela gosta? Isso é bom você saber, até para você conseguir se conectar com ela, tá? O sexo aqui que eu falei para vocês, por que eu me conecto com as mulheres? Porque eu sei que mais de 75% das mulheres me seguem, tá? E aí, quando você está trabalhando dentro do seu nicho de atuação, dentro da sua produção de conteúdo, quando você responde essas perguntas, você começa a delimitar a sua produção de conteúdo direcionando para elas. O que ela consome? Quais são os programas, filmes, séries? Porque quando você vai indicar uma série que você está vendo,
Lembra da Luísa, tô lembrando da Luísa quando eu vou indicar minhas séries. Quais são as dores, quais são os desejos da Luísa? O que eu posso entender aqui com dores? Quando eu sei as dores da Luísa, eu vou vir com a produção de conteúdo para eu sanar essas dores. E aí, quais livros que ela gosta de ler? Ah, a Luísa adora ler livros motivacionais. Então, quando eu vier ali indicando na minha produção de conteúdo, e é muito legal você vir também com esses posts motivacionais, indicação de livro, indicação de filme, sair daquela coisa técnica. Ninguém quer ver uma produção de conteúdo 100% técnica, tá? A gente precisa humanizar o nosso perfil, porque de fato é isso que vai gerar a conexão ali com os nossos seguidores. E aí a gente tem aqui, ó, personalidade. Quando você entende a personalidade da sua persona, você vai conseguir entender e falar e conversar com ela. Quais são os valores da Luísa? O que ela prega? Qual a bandeira que ela levanta? Tá? Vamos entender metas pessoais. Entenda quais são as metas pessoais da sua persona. Quais são as marcas que ela usa? Ai, a minha persona, ela é mais chique. Entenda que se você fala para um público não tem como você vir aqui muito bem arrumada, com uma linguagem mais requintada, porque o seu público, ele vai olhar para você e vai falar, eu não estou me identificando com essa advogada, por exemplo. Não adianta você falar para uma classe C e D e ter um escritório boutique, né? Que é um escritório que tem poucos clientes, é um escritório mais diferente do casual. Então, você precisa entender para quem que você fala. Olha, outro ponto importante aqui, ó. Como que ela busca soluções para suas dores? Será que ela busca pelo Google? Será que ela busca pelo Instagram, pelo Facebook? Não adianta você. Tô lá produzindo um conteúdo maravilhoso no Instagram, mas a sua persona tá lá no LinkedIn, sua persona tá lá no Facebook. Você precisa fazer a produção de conteúdo para a sua persona, lembrando sempre dela e lembrando aonde que a minha persona está. Será que a minha persona está lá no Facebook? Eu vou produzir conteúdo lá no Facebook e também no Instagram. Quais são os gostos musicais? Para você se conectar com ela, para você aparecer aqui falando de alguma música. Todas as vezes que eu apareço aqui no Instagram, por exemplo, eu apareci esses dias cozinhando ali, cantando uma música, eu sei que a minha persona vai se identificar. E aí um monte de gente vem e me manda mensagem. Ah, eu adoro essa música é do meu tempo, minha infância. Por quê? Porque eu sei que as pessoas que são ali da minha faixa etária, né? A Luísa, ela tem 28 anos, ela é um pouquinho mais nova do que eu, mas eu sei que se eu colocar essa determinada música, eu vou me identificar com ela. Por quê? Porque eu sei que ela gosta desse estilo musical também. E aí ela vai me mandar mensagem, a gente vai criar um relacionamento, a gente vai abrir uma conversa ali no inbox, e quem sabe ela vai virar uma parceira minha de uma live. É importante você entender isso e você gerar conexão com as pessoas na rede social, justamente porque futuramente pode ser uma parceira de trabalho, atuar numa área onde você não atua. Então isso é muito importante, você ter muito claro na sua cabeça. Outro ponto aqui, ó, como posso impactar positivamente na vida dela? Quando eu sei e quando eu trago ali a minha produção de conteúdo, e eu fiz um post ontem falando que você precisa ser você na rede social, que não adianta você olhar para o outro, querer ser o outro, se você e não demonstra ali a sua essência, o seu propósito, os seus valores, não adianta. Por quê? Eu sei que quando eu faço esse tipo de post, eu sei que eu vou me conectar com elas. Eu sei que eu tô ali incentivando outras mulheres. Por quê? Porque a minha persona, ela gosta de rede social, mas ela não sabe mexer muito bem na rede social. Muitas das vezes ela tem medo de começar. Na grande maioria, elas têm um certo medo do que o outro vai pensar. Então esse quadro aqui
né? Aqui, olha o que eu falei para vocês das redes sociais. Quais redes sociais ela utiliza? Por quê? Porque se eu tô produzindo um excelente conteúdo no Instagram, mas a minha persona, gente, ela tá lá no Facebook, ela tá lá no LinkedIn, ou ela tá lá no YouTube, ela gosta. Às vezes a minha persona consome muito aqui, ó, o YouTube. Vou criar um canal no YouTube para me conectar com elas. E aí o legal é que a gente deixou aqui ao final, ó, dê um nome para sua persona, se sinta íntima da sua persona, tudo bem? Então esse quadro vai ficar disponível para vocês também. Eu espero que vocês tenham entendido o que seja a persona. Vamos nos comunicar com a nossa persona, entender para quem que a gente fala. Então, vamos fazer o exercício da persona para você conhecer melhor para quem que você fala. Então essa foi a nossa aula sobre persona. Hoje você aprendeu a importância de você ter uma persona, aprendeu a diferença entre persona e público-alvo, aprendeu como é importante você ter uma persona dentro do seu nicho de atuação. Então use o material que foi enviado por e-mail. Estou muito feliz que você chegou até aqui e eu te convido a entrar no meu canal do Telegram para a gente criar essa comunidade e entender muito mais sobre produção de conteúdo dentro do seu nicho de atuação. Vamos juntos?